Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta messiânico, Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o capítulo 43. Encontrando aí o capítulo 43, busque os versículos 18 e 19 apenas. Está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou ler uma vez mais. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai santo e bendito, rogamos por amor do nosso Senhor Jesus, essa palavra que acabamos de ler é a tua palavra. Mas se não houver entendimento e compreensão vindo dos céus, do teu trono, vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Por isso te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, esse que habita em nós, revele aos nossos corações aquilo que está escrito. É o que pedimos, confiados em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é um capítulo onde o profeta Isaías está trazendo ao povo uma palavra de ânimo. Ânimo porque esse povo agora está enfrentando o seu terceiro exílio. Claro, e temos que frisar isso, esse povo aqui não é o povo que saiu do Egito. Eles são descendentes. De fato, aquele povo, aquele primeiro povo que saiu do primeiro cativeiro, que durou mais de 400 anos, eles não entraram nem na terra prometida, morreram no deserto. Quem entra ou quem atravessa o rio com Josué, não são os mesmos que atravessaram o Mar Vermelho com Moisés. São filhos e netos. Que a Bíblia diz que uma viagem de 30 dias durou aproximadamente 40 anos. Para quê? Para que Deus pudesse extirpar
do meio do povo costumes que não eram santos, costumes que não eram para estar sendo aplicado e passado no povo dele, nos eleitos, na nação santa. Então, de fato, o que Isaías está trazendo agora é fazer com que esse povo entenda de que o agir de Deus está perto, está muito próximo. O problema é que quando nós estamos enfrentando alguma luta ou estamos passando por um cativeiro, o tempo é o nosso maior adversário. E esse cativeiro aqui já durava aproximadamente 35 anos. Ou seja, já tinha se passado 50% de uma profecia de Jeremias. Jeremias profetiza isso. Jeremias vai tentar fazer com que o povo se volte para Deus, e o povo não se volta, e Jeremias chora, como quem chora uma mãe para não ter o que dar de comer a um filho, por isso é chamado de profeta chorão. E aí, então Jeremias vai liberar uma profecia vinda do trono, e a profecia era essa, de que esse povo precisaria passar de novo por um outro cativeiro, para que nesse cativeiro esse povo pudesse ser liberto de fato de práticas, de usos, de costumes, de coisas que não condiziam com esse povo, que se identificava como Israel de Deus. E aí, 50% da profecia já estava cumprida, e um belo dia, como um outro qualquer, o profeta desperta, e ao despertar, junto com ele uma palavra, e a palavra era essa, que nós acabamos de ler. O ano, qualquer coisa entre 565, 568, porque esse cativeiro começa no ano 605 antes de Cristo. Então 35 anos depois, esse povo agora vai ser acordado com uma palavra. E a palavra era essa que nós acabamos de ler. O profeta acorda e junto com ele acorda essa palavra. Ele diz ao povo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Então nós precisamos tentar entender quais coisas são essas, ou que coisa era essa que o profeta estava falando para que o povo desconsiderasse. O que seria que poderia vir do passado e atrapalhar o povo a chegar no futuro, ou seja, a chegar no destino, a cruzar esse momento, esse período de cativeiro? Sendo que esse povo entra nesse cativeiro debaixo dessa profecia. Eles então estão sabendo que a profecia iria durar 70 anos. Agora eles são levados cativo. E no cativeiro, então, agora eles já estão no meio. E o Isaías diz: olha, não considereis as coisas passadas. Se eles entraram sabendo que esse cativeiro teria começo, meio e fim, se eles estão no meio, então a profecia é para que eles se livrem de coisas que possam atrapalhar eles de chegarem
ao local que Deus reservou. E eu quero frisar aqui algo rapidinho, que é importante. O Isaías está falando para o povo assim, olha, não vos lembrei das coisas passadas. Por quê que o passado tem tanto poder assim na nossa vida? Por que é que o passado tem tanto poder assim de impedir que vivamos um presente salutar, saudável, sadio, para alcançarmos o objetivo, o destino final? Por que é que o passado pode de fato atrapalhar ou interromper? Aí eu queria frisar duas coisas. O primeiro é que se o passado for ruim, se o passado for negativo, ele pode nos parar e nos impedir de avançar. E sabe o que acontece? Acabamos retrocedendo por causa de coisas negativas do passado. É um gatilho. A psicologia chama de gatilho. Ou seja, é mais ou menos uma coisa que marcou muito e que todas as vezes que você vê, ou que você ouve, ou que você percebe, ou que você sente o cheiro, isso te remete a esse passado sombrio, a esse passado que te magoou, que te maltratou, que te fez sofrer, que te fez sangrar. Isso pode te impedir de avançar. Quer ver uma coisa? Uma pessoa que foi casada e foi abusada nesse casamento, filipendiada, essa pessoa, se ela não se livrar desse passado negativo, ela não consegue mais construir um relacionamento, porque para ela ou para ele vai acontecer a mesma coisa. E sabe o que acontece? Estão aprisionados no passado. Embora você veja livre, sem algemas, sem grade, sem cela, andando, se locomovendo, indo de um lado para o outro, são pessoas que estão aprisionadas na mente e no coração. É isso que Isaías está falando. Por quê? Porque esse cativeiro é um cativeiro que vai marcar o povo e é o último. E se esse povo sai desse cativeiro levando consigo essas marcas, muito provavelmente esse povo não conseguiria avançar, não conseguiria andar, não conseguiria caminhar, não conseguiria chegar em lugar algum, porque eles iam trazer consigo marcas, cicatrizes que foram dolorosas. Se chegar em algum lugar e você olhar e pensar e lembrar daquilo, então o que o Isaías está querendo é dizer para o povo, olha, esse passado marcou, é ruim, é negativo, está no passado, passou, deixa lá, esquece ele lá. Não usa desse passado no presente, porque se você usar ele aqui no presente, você não chegará no futuro. E eu nunca vi ninguém deprimido pelo futuro. A depressão é fruto de coisas que nós vivemos no passado. A depressão é fruto de coisas que nós experimentamos, de experiências passadas e que nós não nos livramos dela, e é isso que nos deprime. Eu nunca vi ninguém deprimido por uma coisa que ainda não aconteceu. Se está
pensando ou gastando o seu tempo por algo que ainda não aconteceu, isso não é depressão. O nome é outro, é ansiedade. E ansiedade é você tentar resolver o que ainda não aconteceu, que só vai acontecer amanhã, talvez nem vai acontecer amanhã. É você tentar resolver isso sem poder resolver. E quando a gente tenta resolver aquilo que ainda não aconteceu, que está no amanhã, que pertence ao futuro, a gente está tomando automaticamente da mão de Deus aquilo que pertence a Ele. Porque Ele não está preso ao tempo Cronos, nem muito menos ao tempo Kairos. Ele tem livre acesso. O que consome, o que tira o nosso sono é exatamente expectativas geradas acerca de coisas que podem vir a acontecer no futuro. E isso, de fato, é chamado de mal do século, porque tem causado no ser humano a ansiedade. E a crise de ansiedade, ela é feroz. Se o que está no passado pode nos causar depressão, e se nós estamos nos desgastando por aquilo que ainda não aconteceu, que está no futuro, causar estresse, ou melhor, causar ansiedade, o presente tem o poder de causar estresse. Nos estressa, nos fadiga. Eu lembro, uma época nós estávamos fazendo um trabalho. Na realidade eu prestava serviço para a TV Globo e Faustão estava bombando, a Xuxa mais ainda, e eles fecharam com Luciano Huck, e a empresa que eu trabalhei fazia linha de show, de maneira que às vezes eu ia para o Projac, eu entrava na terça-feira, só saía na segunda-feira. Muita gente se perdeu com droga, com bebida, casamento se acabou, morreram, porque estavam querendo de todo tempo, todo custo fazer aquele trabalho, e era um em cima do outro, desmontava um, montava outro, daqui a pouco estava construindo, estava montando, era assim direto. E muita gente baixou enfermaria por causa da estafa, cansaço físico e mental. Essas pessoas se estressaram. Então, o Isaías está dizendo, olha, passou, é passado, é ruim, abandona lá, deixa quietinho lá, mas também não se desgaste pelos 35 anos que falta para cumprir a profecia, e também não se estresse com o presente. Aí eu gosto da expressão do evangelista Mateus, cabe o dia da manhã o seu próprio mal, cada um vai viver o dia de hoje. Mas uma expressão aos hebreus eu acho interessante. Diz assim, que Jesus era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, quem pode resolver na sua vida e na minha vida questões do passado que está nos trazendo depressão é Ele, porque está dizendo que Ele é o mesmo ontem. Mas se nós estamos nos consumindo pelas coisas do futuro, amanhã pertence a Ele, é Ele, e Ele é o mesmo hoje. Então confia que se Ele está, Ele vai fazer. Agora, se o passado for bom, vale a pena considerar, vale a pena levar, porque ele nos motiva, nos impulsiona. Eu estou com uma amiga de infância, e meu telefone, eu estava olhando para ver se chegava a mensagem. Ela está internada já há algum tempo, descobriu um problema no coração, e aí começou a fazer uns exames. No dia que ela foi levar o exame, o médico viu o exame dela e internou ela, e ela entrou hoje 13 horas para a sala de cirurgia. A previsão era de até 18 horas ela sair da sala do centro cirúrgico. Então, quando 18h10, eu mandei mensagem para o esposo dela, que é um pastor amigo meu, e aí ele falou assim: pastorzão, nada ainda, ora aí, tá? E aquilo está me consumindo, porque
é uma pessoa que eu tenho muitas lembranças. É muito amiga, amiga e irmã da Joana. Então assim, a gente é muito próximo mesmo. E nós temos lembranças do passado juntos, de ter que dividir uma banana para 3, nesses eventos de sair para a cachoeira, a gente sem dinheiro para nada, a gente era muito jovem, 16 anos, 17, pensa, o que a gente tinha? Então são coisas que eu vivi no passado, que vale a pena lembrar. Às vezes eu estou conversando com minha sogra, está com 78 anos, e anda de bicicleta. Só que às vezes quando a gente faz programação na casa dela, geralmente são 2. É o aniversário dela em janeiro, dia 20 de janeiro, e Dia das Mães. São as 2 programações. Aí eu sou o único que chego, fico com ela conversando. E ela vai contando as histórias dela. E ela com 78 anos, ela conta a história de quando ela tinha 8 anos. 7 anos, ela numa roça, lá no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim. Que ela fala que com 7 anos, o pai saía para a roça para cuidar das plantações e levava os irmãos, que não eram também muito grandes, talvez o mais velho não tinha 12 anos, e ela já ficava encarregada de fazer a comida, com 7 anos de idade. Lembranças boas, vale a pena você considerar. O Isaías está querendo que esse povo se livre das lembranças negativas. Mas se for positivo, a lembrança que você carrega, que guarda contigo, ela for boa, essas você pode guardar. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer isso. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Então se for coisa boa, você deve trazer à memória. Se for coisa boa, você deve cultivar e guardar. Mas se for negativo, esquece, abandona. Só que ele vai seguir o versículo 19. Aí ele diz: eis que faço coisas novas. E é exatamente o tema da mensagem. Deus ainda faz? Porque às vezes parece que não. Às vezes a gente está enfrentando, está passando por um momento tão ruim, tão difícil. E a gente olha para todo lado, a gente clama, a gente grita, a gente levanta a mão, a gente pede socorro, mas nada acontece. Já viveu dias que você bota currículo de um lado, liga para um, liga para outro, dá orçamento, faz visita e faz o que tem de fazer e nada acontece? A Vitória, quando estava procurando o primeiro emprego dela aí, ela andou mandando uns currículos, ninguém chamava. Estava ficando triste. Aí de repente num dia chamaram. Num dia só eu levei ela para 2 entrevistas. É mole? Um dia só, a gente foi em 2. Daqui a pouco liga, vamos para outra, vamos para cá, vamos para lá. Aí de repente ela falou assim: pronto, pai, está aqui, agora eu tenho que escolher. Eu falei: é assim que Deus faz. Ela que não tinha nenhum, de repente tinha. Era 2. Aí eu que escolhi para ela, porque eu sabia que era eu que ia ter que levar e trazer. Eu escolhi um mais perto de casa, ali atrás da Sadia, que o outro era lá perto do shopping em Caxias. Aí eu ia ter que ir lá todo dia. Eu falei: isso o quê? Vou escolher o mais perto. Tá lá, tá bem. Mas tem vezes que a gente bota currículo, a gente vai aqui, a gente vai ali, a gente faz entrevista e nada acontece. Eu tinha um diploma do Senai de carpinteiro. É diferente de marceneiro, as pessoas confundem. Mas eu fiz esse curso de carpintaria quando eu trabalhava numa empresa de construção civil chamada Andrade Gutierrez, porque eu ia para fora do Brasil, eu ia para Angola. E aí eu estava novinho de casado, não tinha nem um ano de casado, mas eu queria ganhar dinheiro para comprar uma casa. Eu sabia que se eu fosse, o pagamento era dólar, eu falei: eu vou arrebentar. E aí tive que fazer um curso de carpinteiro. E eu procurei fazer esse curso porque eu já trabalhava na área da marcenaria
com o meu tio, com 14, 15 anos eu já ajudava meu tio, então eu já tinha uma experiência, uma noção muito boa em trabalhar com madeira, mas carpintaria e marcenaria é totalmente diferente. É por isso que quando às vezes alguém fala assim, ah, você é marceneiro, a profissão de Jesus, eu falo, não, não é. A profissão de Jesus, segundo a Bíblia, carpinteiro. Qual a diferença? Para você nunca mais esquecer, carpinteiro cuida da estrutura, marceneiro cuida do externo, daquilo que é face, daquilo que é acabamento. De maneira que o meu e o seu Senhor Jesus Cristo, Ele cuida da nossa estrutura. E o marceneiro só cuida da aparência. É um vivo pitangui na vida. E aí quando eu faço esse curso de carpinteiro, estourou a guerra. O engenheiro, filho do dono da empresa, Marcelo Andrade, ficou 10 anos em Angola, refém de guerra, 10 anos. E aí a empresa mandou a gente embora, e aí eu fui buscar uma vaga de carpinteiro, e cheguei lá, era linha vermelha na época, pedia para contratar 1000 carpinteiros. Eu falei assim, levei meu diploma, não tinha assinatura na carteira de carpinteiro, porque eu trabalhava na realidade de administrativo. E aí levei meu diploma de carpinteiro do Senai. Falei, pô, vou arrebentar nisso aí. 1000 vagas? Falei, não é possível. Mandei o diploma lá para dentro, o diploma foi. Caraca, sai gente, vem gente, sai gente, vem gente, sai gente, vem gente. De repente, chamaram meu nome. Eu falei, fichei. Aí o camarada falou assim, ó, você não tem nenhuma assinatura na carteira? Eu falei, não tem não, só tenho um diploma. Ele falou, não, isso aqui não serve não. Eu falei, caramba, em 1000 vagas não tinha uma para mim? Ele falou, a gente vai conseguir umas 400 aí, vai ficar faltando 600. Mas se você não tiver uma assinatura, você não entra. E aí a gente às vezes pensa assim, pô, será que para todo mundo dá e para mim não vai dar? Porque quando a gente está vivendo esse período, esse momento de dificuldade, parece que Deus se distancia de nós. Parece que nós estamos abandonados. É tão ruim. Mas a gente só não pode enfraquecer a nossa fé nesses momentos. Por quê? Porque às vezes a gente está andando querendo ver o agir de Deus. Ele disse aqui, no versículo de número 19, ó, eis que faço coisa nova. E a pergunta é essa, Deus faz. Às vezes a gente está pedindo, Senhor, o Senhor abriu uma porta para fulano, abriu uma porta para ciclano, abriu uma porta para Beltrano e para mim, e Deus está no trono sentado dizendo assim, eu ainda faço. Mas a gente está tão atormentado com os dissabores, tão assustado com as coisas que estão diante dos nossos olhos que a gente não consegue ver. Esse é o nosso problema, nós não conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida. E aí quando eu oro pedindo para que o Espírito Santo revele a nós aquilo que já foi revelado, está escrito, mas que se Ele não orientar e não revelar, a gente vai ler e não vai entender. Aí vamos continuar o versículo de número 19. Eis que faço coisa nova. Aí ele diz que está saindo a luz. Artigo feminino, a luz. Continua a leitura. Porventura não o percebeis? Ué, não o percebeis? Espera aí, então alguma coisa está errada. Se é a luz, porventura não a percebeis? Por que não o? É um artigo definido. Não o percebeis. Espera aí, pastor. Pode ser um erro gramatical. Não é. É exatamente aquilo que eu estou dizendo. Se o Espírito Santo não revelar, a gente não vai entender nada. E então o que ele está dizendo aqui? O que Isaías está dizendo? A luz já está aí. Você ainda não ouviu. Artigo masculino. Aí então, a gente faz uma confusão quando a gente vê no livro do Gênesis, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas. Todas.
todas as coisas. Só que quando a gente vê que Deus criou a luz, porque havia trevas sobre a face do abismo, disse Deus: haja luz. E o texto diz: e houve luz. A gente pensa que é a luz solar, mas não é, porque é primeiro dia. A luz, o sol, as estrelas foram criadas no quarto dia. Então, quem se apresenta para combater as trevas que estavam sobre a face do abismo é a luz que João vai revelar para nós. Jesus Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Olha só, um único versículo. Então já trouxe aqui que não é a luz que clareia ou que traz uma iluminação ao ambiente, é a luz que combate a treva. E aí o texto diz: eis que porei um caminho. Quem é que um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Olha quem Isaías está apresentando para esse povo, meu irmão. Quando eu olho isso assim, aí tem gente que me chama de maluco. Fala que eu tô vendo coisa onde não tem, mas eu quero que me prove que eu não estou vendo ali. Se ele diz que ele é a luz do mundo, se ele diz que ele é o caminho, a gente já viu aqui, a luz, o caminho, mas ele disse mais água ainda. Ele disse que ele é para a mulher na beira de um poço, um dia, ele disse: mulher, se você soubesse que quem te pede água, você me daria água, e eu te daria uma água que você jamais terá sede. Por quê? Porque ele é a água viva, que veio para dessedentar os sedentos. E aí então a gente encontra um rio, e a Bíblia diz: há um rio que corre do trono do meu Deus, para vir em meu e em seu favor. Para ele fazer? Não, está feito. Porque o versículo 19, ou melhor 18: eis que faço. O que eu e você precisamos, o que eu e você queremos, Deus não vai fazer. Não, pastor, não vai. Por quê? Porque ele já fez. Já está feito, está consumado. Ele fez, é fato. Agora, entendamos, para concluir, de que não podemos ficar presos ou parados em sentimentos ou em pensamentos negativos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 3, versos 12, 13 e 14, ele diz assim: olha, eu não julgo ter recebido, porém, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então entendamos de que precisamos prosseguir, precisamos andar e nos desvencilhar. Para quê, pastor? Para que as dificuldades ou as adversidades da vida não nos paralises com lembranças contrárias, com coisas negativas, e nos faça viver, ou melhor, nos impeça de vivermos experiências novas com Deus. O que Deus precisa, o que você precisa, Deus já fez. Você só não viveu ainda por falta de ver ou de entender que às vezes nós estamos em um lugar, em determinada situação, enfrentando momentos, não é para o nosso mal, porque Paulo vai dizer também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas que acontecem, que vêm na nossa vida, é porque Deus nos ama e nós nos amamos Ele também. O que está acontecendo é que às vezes a gente nos detém em coisas, a gente para por causa de situações, a gente para por causa de pessoas. Olha o que Jesus disse para os discípulos, olha só: vão de 2 em 2 pelas cidades, não leveis alforje, não leveis bisaco, não leveis comida, não leveis nada. Entrai pelas casas e saudai com a minha paz. Se eles retornarem com paz, vocês vão entrar, vão comer e vão beber e vão os abençoar e vão embora. Porém, se não fores bem recebido, vira as costas, bate a sandália dos pés e vai embora. O que Jesus está dizendo para os discípulos?
Não leve consigo marcas do passado que possam atrapalhar ou impedir de vocês fazerem aquilo que eu mandei vocês fazerem. Virou a poeira, bate o pé, deixa para trás, mas não leva não. Então entenda, tem pessoas que não podem mais fazer parte do nosso presente, fez no passado, mas o presente não. Existiu pessoas aqui, que chegaram aqui na vida desse povo, que adoravam outros deuses, e que não poderiam andar com eles mais, precisavam ficar na Babilônia. Vocês vão seguir, mas esse povo vai ficar. Por um tempo foi bom, por um período valeu a pena, por um período era até útil, era necessário, mas não pode ser a nossa constância, não pode ser a prática da nossa vida. Ah, eu vim do mundão trazendo isso, trazendo aquilo outro. Veio, era bom quando estava lá, se não é mais, deixa lá. Porque às vezes existem situações adversas na nossa vida que está fazendo com que nós cresçamos espiritualmente, amadureçamos. É para nós evoluirmos, não numa teoria darwinista, mas evoluirmos no conhecimento do Senhor, evoluirmos nas experiências com Ele. E aí é por isso que eu gosto desse texto de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Porque quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos esperançar, nos fazer caminhar, nos fazer chegar, isso nos impulsiona, serve de combustível. O passado, ele só serve para nós visitá-lo, vez em quando, esporadicamente, mas não morar lá, não fazer dele a nossa habitação. As coisas que nós vivemos, negativas ou positivas, e estão lá, elas devem ficar. Elas não podem fazer parte do nosso presente, porque senão elas vai nos arremeter ou nos empurrar para trás. Tem milagres que só não chegou na nossa casa, na nossa vida, não é porque Deus não pode fazer, é exatamente o contrário. É porque nós estamos querendo ver. É totalmente ao oposto da fé. A fé é a convicção daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. Eu queria dizer para você, o Deus que fez no passado é o mesmo hoje, e o será eternamente. Somos nós quem mudamos. Sabe como é que eu concluo essa mensagem? Com a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 9 e o versículo 2. O olho não viu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Já está preparado. Os nossos olhos só não viram ainda, porque Deus faz. E aí, não considereis as coisas passadas e nem as antigas, porque eis que faço coisas novas. Está preparado para viver o novo de Deus na sua vida? Está preparada? A qualquer momento Ele pode descortinar diante dos nossos olhos aquilo que Ele já preparou.
Às vezes é um concurso, às vezes é uma vaga que você está pleiteando, às vezes é um imóvel que você quer comprar, eu não sei o que é. Às vezes é um problema de saúde, às vezes você está orando pelo esposo, está orando pela esposa, e Deus está dizendo: o olho ainda não viu, mas eu já ganhei ela. O olho ainda não viu, mas eu já ganhei ele. O olho ainda não viu, mas eu já libertei o filho. O olho ainda não viu, mas eu já curei. O que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para mim é meu. Porque Ele fez. E se Ele está dizendo que fez, eu não sei você, mas eu acredito que Ele fez. Então, tomemos posse dessa palavra. Façamos dessa palavra combustível para enfrentar as dificuldades da vida. Quando alguém dizer: ah, você não vai passar, ah, você não vai chegar, ah, você não vai alcançar, e você só diz assim: ó, o meu Deus já fez. É só uma questão de tempo. Se coloque de pé.